4h31 na capital amazonense, terça-feira, hora de falar de vida saudável, qualidade de vida melhor a cada dia mais. E a gente vai falar de um tema um pouco curioso, a retomada das atividades físicas após um procedimento cirúrgico. Professor Bruno Rafael Rodrigues, que vai trazer para a gente esses detalhes, a gente vai citar alguns procedimentos como pós-cesárea, pós-cirurgia no joelho, na coluna, no ombro, enfim. Isso pode, de certa forma, afetar a mobilidade, em certos casos, podem até limitar a prática de atividades físicas. Mas quem vai falar para a gente com propriedade a respeito do assunto é o professor, educador físico, personal trainer Bruno Rafael. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Alex, e todos os nossos ouvintes. Hoje um tema bem interessante, né? Que muita gente tem dúvidas, né? E a gente pode sanar hoje, vai sanar essas dúvidas no nosso quadro. Então, todos os nossos ouvintes, preparem-se, porque o momento de tirar dúvidas sobre isso é agora. Muito bem, professor. E a gente já começa com essa pergunta aqui. Qual é que é a média de tempo para retornar depois de algumas cirurgias como essas citadas há pouco pela Thaís? Qual é a média assim, de tempo para retomar as atividades? Bom, Alex, isso vai realmente depender da cirurgia e do grau da cirurgia. Vamos ali pontuar a cirurgia de parto cesariano, né? Então, muitos médicos, eles indicam, né, que o período de cicatrização, né, são 7 camadas de pele que são cortadas ali. Então, eles estipulam ali uma média de 4 a 6 meses após o parto, para que as atividades sejam retomadas de forma gradual e que atividades mais intensas sejam feitas após o 7º ou 8º mês, né, de pós-cesariana. Claro que tem muitas mulheres que se recuperam até mesmo mais rápido que isso, mas é muito importante que todos os nossos ouvintes aí que já estão ali no período para ter o bebê, que o parto vai ser cesariano, mas que já querem voltar o mais rápido possível às atividades, tem que ter esse cuidado, né, porque é uma modificação muito grande, é uma cirurgia que hoje a gente já tem muita segurança em todos os hospitais do país, muitos especialistas, mas o corpo vai precisar desse tempo para que a mulher esteja preparada, então, para o retorno às atividades. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia no joelho, a gente tem vários tipos de cirurgia no joelho, Alex. Por exemplo, a gente tem uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, que é uma cirurgia muito comum, porque é muito comum a gente ver casos de pessoas, sejam praticantes de atividade física regular ou atletas, lesionando esse ligamento. Então, normalmente acontece uma cirurgia em forma de artroscopia, né? Ela acontece mais hoje em formato de vídeo. E esse processo cirúrgico, dependendo do processo terapêutico do fisioterapeuta no processo de reabilitação, ele pode voltar às atividades físicas intensas, né, regulares ali na academia, por exemplo, entre 5 a 6 meses. Mas é muito importante trazer um alerta aqui, Alex, que a gente entenda que há um ponto básico, baseline, que a gente chama, para que essa pessoa aí, nosso ouvinte aí que fez uma reconstrução de ligamento cruzado anterior ou um reparo no menisco, há uma baseline, um ponto de base, um ponto de partida para que o médico e o fisioterapeuta liberem praticamente atividade atleta para o retorno à atividade, que é através de que nós chamamos de dinamometria, tá? Lá a gente vai observar como que está, principalmente os graus de amplitude de movimento do joelho e também como estão os músculos que atravessam essa articulação e que são responsáveis pela estabilização dessa articulação. Então, vai variar ali entre 5 a 7 meses, dependendo também do processo fisioterapêutico e dependendo, então, dessa resposta desse
exame chamado dinamometria. Professor, com relação a procedimentos estéticos, como homens e mulheres podem fazer, que é a abdominoplastia. Teve a nossa ouvinte Paloma, ela mandou mais cedo para a gente, inclusive a respeito desse assunto, já sabendo da nossa coluna de hoje, que ela esperou pelo menos quase 3 meses, já é bem perto de uma cesárea também, para voltar a fazer atividades físicas mais intensas na academia. E isso é normal também? É o processo de recuperação do corpo? Bom, nosso ouvinte, é muito importante dizer que ela voltou até num período de tempo bem rápido, né? Para uma abdominoplastia. Uma abdominoplastia, para muitas pessoas que podem não estar familiarizadas com o termo ou com o procedimento, na grande maioria é a remoção, né, do tecido adiposo, de gordura ali, excessivo no abdômen, né? Na barriga, né? Aquela região da barriga ali. E é feito, então, um reparo na pele, né, no abdômen ali. Muitas vezes é feito um umbigo, né, artificial, que a gente chama um novo umbigo, né. Então é feito um procedimento de esticar também a pele da paciente ou do paciente, né, pode ser feito por homens e mulheres. E isso, Thaís, muitas vezes gera um processo de parestesia que a gente chama, aquela popular sensação de que você não... de dormência, a gente pode dizer esse termo, né? Sensação de dormência. E muitas pessoas, após esses 90 ou 120 dias, 3 meses ou 4 meses, sentem essa sensação de que se não estão sentindo os pontos aonde foram trabalhados, principalmente onde tiraram o excesso de gordura. E é muito importante lembrar que, ao retornar à atividade, é muito importante tomar cuidado com, principalmente, os movimentos de alongamento da parede abdominal, porque foi uma região que foi bem trabalhada ali, foi bem remexida, cutucada ali, e há muitos processos que nós chamamos de processos de endurecimento das células, através de um processo fibrótico, né? O que é uma fibrose? Fibrose é uma célula que não tem núcleo, diferente de um músculo, que é uma célula que tem núcleo. Essa célula, ela gera um enrijecimento de todos esses tecidos. E o que acontece, Thaís? Explicando rapidinho. Quando você tira muita coisa, muito tecido do seu corpo, por exemplo, muita gordura do seu corpo, de uma forma muito abrupta, o seu corpo ele entende que uma coisa foi tirada do seu corpo e que ele precisa ocupar aquele espaço ali. Então, imediatamente, o seu corpo adota esse procedimento de fibrose, né? Ele começa a produzir muita fibrose e isso gera um enrijecimento. Então, é importante fazer, além disso, um trabalho com os esteticistas, né? Fazendo a remoção de fibrose, com fisioterapeutas, né? Da área de estética também, para que depois, né? 3, 4 meses, seja incorporado aí o treinamento, tomando os cuidados com esses tecidos, principalmente no processo de alongamento. Bom, professor, e para cada tipo de prática de exercício, existe alguma dica específica para se fazer? Por exemplo, quando um praticante faz luta, crossfit, academia, a própria caminhada, existe aí uma recomendação para isso? Existe sim, Alex. Dependendo da modalidade, a gente sempre tem uma recomendação, dependendo, por exemplo, do processo, né? Olha só que interessante, Alex. Se um paciente desse fez um pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado anterior, ele é o cinto de segurança do nosso joelho, por exemplo. Então, não é interessante, por exemplo, que ele de imediato volte a atividades que ele tem que fazer mudança de direção. Então, por exemplo, aquele futebol do final de semana não vai ser tão interessante para que ele volte de imediato, mas ele pode fazer uma caminhada. Por quê? Porque o ligamento cruzado anterior ele não é tão acionado nos processos de flexão e extensão do joelho, apesar dele ter o cinto de segurança do joelho. Então, para cada cirurgia, para cada pós-cirúrgico, e para cada modalidade que o paciente, que o aluno pretende retornar, nós temos recomendações. Porque essas modalidades, elas têm as suas especificidades, e dependendo do processo que nós chamamos de artrocinemático, que é exatamente tudo o que acontece dentro da articulação, a gente vai dizer,
é o momento de voltar ou não é o momento de voltar ainda. A gente precisa aguardar mais um período de recuperação para poder dar alta e poder voltar às atividades que o nosso paciente, o nosso aluno quer fazer. Professor, a gente falou a respeito da abdominoplastia e chegou uma outra ouvinte aqui que não deixou o nome, mas é o final de telefone 8145. E para cirurgia de colocar silicone, professor, na mama, é difícil. Ela disse que não é agressivo, são apenas pelas axilas, 2 pontinhos em cada uma das axilas. É difícil de retornar nesse caso? Olha, assim, dizer que não é agressivo é um pouquinho forte, né? Porque Parece ser pouco agressivo, pelos 2 dependendo pontinhos. nossa, dependendo do tipo de cirurgia, né? Porque tem a forma de colocar a prótese por debaixo da musculatura e tem a forma de colocar a prótese por cima da musculatura, né? Então, dependendo desse procedimento, a gente dá ali uma média entre 45 a 90 dias, dependendo do processo cicatricional, né? O médico vai estar sempre acompanhando, o médico cirurgião plástico vai estar sempre acompanhando esse procedimento, esse processo, mas entre 45 a 90 dias. Até porque é uma pressão maior e, principalmente, muitas mulheres que acabam colocando uma prótese ali bem maior do que era, por exemplo, o tamanho do seu seio natural, esse processo de recuperação também pode ser um processo complicado, porque aumenta o peso da estrutura, né, do arcabouço torácico. Então, isso pode, inclusive, gerar problemas na coluna lombar e na coluna torácica dessa paciente. Então, o processo, principalmente de fisioterapia, vai ser muito importante para que logo em seguida, após esses 45, 50, 60, 90 dias, entre o treinamento como forma de auxiliar nessa prevenção de dores e a nossa paciente que colocou as próteses de silicone não venha sentir nenhum problema por ter posto uma prótese um pouco maior do que era o seio anteriormente, tá isso? E a gente sabe que até o pós-operatório, depois eu fui pensar nisso, realmente parece não agressivo, mas você não pode dirigir por 90 dias também. Tem várias situações que deixam o pós-operatório bem complicado, professor, para quem faz a implantação de prótese de silicone nos seios. Professor, hoje tá pago para quem tá com dúvida e vai mandar aqui, já sabe que a gente não vai responder agora, mas pode ir lá nas suas redes sociais, @BrunoRMRodrigues e @Instituto Bruno Rodrigues. Acertei? Exatamente, é isso. Então, é só procurar o professor, que ele vai trazer muito conteúdo pra gente também, vai tirar as suas dúvidas. Nosso encontro é na semana que vem, dia 15, hein, professor? Dia 15 não, dia 16, desculpa. Perfeito. Então, na próxima semana, a gente vem aqui para pagar. Não é boleto, mas é a nossa coluna. Tá certo. Vai pagar, professor. Com certeza vamos pagar. Um abraço. 4h44 agora.